Alô, amigos do nosso querido canal. Eu, Silvio Roberto, mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a Igreja Maronita. Desculpem, uma igreja vinculada à Igreja Católica. No contexto religioso, ser maronita significa pertencer à Igreja Maronita, uma igreja cristã oriental que está em plena comunhão com a Igreja Católica, porém com alguns costumes e modificações. Os maronitas têm suas próprias tradições litúrgicas e espirituais, embora sigam os ensinamentos da Igreja Católica. Ela é ligada. Mas aqui estão alguns pontos importantes sobre a Igreja Maronita. Vamos citá-las? A Igreja Maronita, ela surgiu no século IV com a influência do monge São Maron, a qual designa maronita, e se desenvolveu lá no Monte Líbano. Os maronitas seguem o rito siríaco ocidental, que tem suas raízes na igreja siríaca de Antioquia e utiliza o dialeto aramaico ocidental em suas liturgias. Tem suas características próprias. Ela tem comunhão com Roma. Embora tenham suas próprias tradições, os maronitas estão em comunhão com o Papa, presta atenção, e a própria Igreja Católica Romana. A Igreja Maronita tem seu próprio patriarca, que é o chefe espiritual da igreja e é reconhecido pelo Papa como tal. Tem a sua liderança. A maior concentração de maronitas está onde? Lá no Líbano. Mas existem comunidades em outros países do Oriente Médio e da diáspora. Eu disse diáspora. Você sabe qual o significado disso? Na Bíblia, a diáspora refere-se à dispersão do povo judeu por diversas regiões no mundo, após serem expulsos ou deixarem a sua terra natal, principalmente após o cativeiro lá na Babilônia e a destruição do Templo de Jerusalém. Então esse povo se dividiu, se dispersou. O termo de origem grega significa dispersão, espalhamento, e descreve a dispersão dos judeus para fora de Israel, que formou comunidades judaicas em outras partes do mundo. Criou-se outras religiões. Como definição, entendemos que maronita refere-se a um grupo étnico, religioso, cristão, que é originário do Levante, lá no Oriente Médio, e também a Igreja Maronita, a qual eles pertencem. Os maronitas, eles são conhecidos por quem? Por sua longa história, eles têm tradição, especialmente as ligadas à sua região, o Líbano, onde constitui uma parte significativa da população. Lá no Líbano tem a Igreja Maronita. Os maronitas são um grupo que combina elementos étnicos e religiosos. Eles são cristãos e têm uma entidade cultural e histórica compartilhada, diversificada. Entendendo-se uma igreja católica com outras pequenas mudanças. É uma igreja com pequena mudança. É a Igreja Católica com pequenas coisas diferentes. A maior concentração de maronita, eu falei, é lá no Líbano, mas existem comunidades menores lá em outros países, por causa do Levante, como a Síria, Israel e Jordânia. A Igreja Maronita também tem o quê? Os seus próprios costumes litúrgicos, costumes espirituais, embora, eu disse,
está ligada com a igreja lá em Roma, com a igreja católica. Eles têm o seu próprio patriarca, que nem eu falei. E o Papa lá em Roma, ele reconhece esse líder da igreja maronita. No século IV, os cristãos maronitas, seguidores de São Marrom, que era um monge asceta lá da Síria, estabeleceram-se lá nas montanhas libanesas e começaram a converter a população. Eles são cristãos. São cristãos. Seus mosteiros lá no vale de Kadisha estão entre os mais antigos do mundo. E a igreja maronita é a maior presença cristã no Líbano atualmente. Uma divergência da igreja católica, pouca coisa. É bom lembrar que a religião predominante no Líbano é islamismo, com aproximadamente 60% da população. 60% da população no Líbano é muçulmano, é islamismo. No entanto, o Líbano é conhecido por sua diversidade religiosa, com uma significativa população cristã, que é cerca mais ou menos de 40%. Dentro do islamismo, há uma divisão entre sunitas e xiitas, uns mais radicais, outros menos, sendo ambos também presentes lá no Líbano. Além disso, existem outras minorias religiosas espalhadas pelo mundo, como os drusos e membros de outras denominações cristãs, como os maronitas, que eu estou citando, que são uma das maiores comunidades cristãs no mundo árabe. Os maronitas estão lá no mundo árabe. Árabe cipriota, também chamado árabe maronita cipriota, é uma língua ameaçada de extinção, que é uma das variantes da língua árabe, que está lá falada pelos maronitas do Chipre. Não, a igreja maronita não é uma igreja ortodoxa. Todo mundo pensa que ela é ortodoxa, mas não é. É uma igreja católica oriental em plena comunhão, que nem eu falei, com a igreja católica. Ela não é ortodoxa. Apesar de manter um rito litúrgico e tradições próprias, e eles creem em Jesus Cristo, A igreja maronita, assim como a igreja católica, ela crê e venera Maria, a mãe de Jesus. Eles veneram Maria. Eles reconhecem a virgindade perpétua de Maria, que é a sua assunção, e a consideram a mãe de Deus, que eles falam que chama Theotokos. Por que os católicos fazem o sinal da cruz na testa? Você sabia por que eles fazem? Não é interessante? A testa simboliza o céu e a sabedoria. O peito simboliza o infinito amor de Jesus e de Deus. Os ombros significa o poder de Deus e uma oração ao Espírito Santo. Esse é o significado do sinal que os católicos fazem. Mas aí tem um detalhe na igreja maronita. Os padres maronitas são diferentes no intuito familiar. Os padres maronitas podem ser casados. Eles têm esse direito. E ao contrário da igreja católica romana, do rito latino, onde o celibato é obrigatório para padres, a igreja maronita, assim como outras igrejas católicas orientais, permite a ordenação de homens casados. O homem pode se casar antes de ser ordenado. Mas se ele ficar viúvo após a ordenação, não pode se casar novamente, porque o casamento lá é único. Mas já que falamos em casamento, quem foi que proibiu o casamento de padres na igreja católica? Você sabia quem foi que proibiu?
O Papa que proibiu o casamento de padres foi o Papa Gregório VII no século XI. Mais especificamente em 1074, com um decreto que determinava a excomunhão de padres casados. Ele mandou afastar todos os padres casados naquela época. Ora, a discussão sobre o celibato sacerdotal já existisse desde o século IX. Foi Gregório VII quem impôs essa proibição de forma mais rigorosa. Assim, nós percebemos a singularidade entre tipos de religião, esperando que você tenha compreendido algumas diferenças entre elas, como a igreja maronita, que é uma igreja cristã, que crê em Jesus Cristo, que crê em Maria, que permite que seus padres e seus clérigos se casem. Essa é uma igreja vinculada à Igreja Católica, com alguns atos litúrgicos próprios que se estabeleceu lá no Líbano, onde 40% da sua população ela é cristã. Portanto, a todos vocês que nos acompanharam, hoje você conheceu sobre a Igreja Maronita, a igreja que é filha da Igreja Católica. O meu muito obrigado, curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Assim sendo, eu te agradeço pelo bem do Senhor Jesus e por nossas vidas. O meu muito obrigado.